Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos, pessoal aqui presencial, pessoal que nos acompanha de forma virtual, sejam todos bem-vindos. Então, mais uma tarde aqui de sábado, né? Hoje, a nossa amiga Maíra irá abordar para nós o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que tem por título Buscai e Achareis. Tá? Então, eu convido todos vocês, presentes aqui ou de forma online, que a gente preste muita atenção e que a gente para pensar, porque isso é o mais importante, é refletir que relação que tem com a nossa vida, as coisas que serão explicadas, os ensinamentos propostos no Evangelho ou pelo próprio Espiritismo, né? Qual relação que tem com a nossa vida, né? Isso é fundamental, porque às vezes a gente, vou lá no centro espírita, vou numa casa espírita, tem gente que pensa assim, vou lá tomar um passe, ou vou lá escutar uma palestra, mas para quê? Por quê? Tá? Isso tem que ter uma relação com a nossa vida lá fora, com o que a gente já viveu, com o que a gente está vivendo, ou com o que a gente viverá. Tem que ter uma conexão, tem que ter uma relação direta com o nosso jeito de ser, a nossa vida. Então, que a gente pare para pensar, que a gente pare para refletir, que a gente foque a atenção, né, na expositora. É em torno de 30, 40 minutos, no máximo, a palestra, é rápido, tá? Então, que a gente tenha a paciência e se a gente ficar com dúvidas, a gente está à disposição aqui. Vocês podem depois pedir para falar em particular, vocês podem nos mandar mensagem, quem está de forma remota, tá? Quem quiser estudar também, a casa aqui tem estudo da doutrina espírita nas segundas-feiras à noite, tá? Aberto a qualquer pessoa, segundas-feiras às 8h30 da noite. Também vocês podem pegar com a gente informações, tá? Então, vou passar a palavra à Maíra, que tenhamos todos, então, uma ótima atividade. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos novamente. Boa tarde ao pessoal que se encontra através da internet, acompanhando com a gente a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Os ensinamentos de Jesus, para a gente começar, eles têm o objetivo, Jesus encarnou, veio trazer os ensinamentos com o objetivo de que nós tivéssemos uma orientação mais segura a respeito do que é a vida, de como de uma referência do que é equilíbrio, de o que é ter paz. Porque se a gente não tivesse pessoas que ao longo da história demonstraram o que é a paz, o que é o amor, o que é a caridade na expressão mais profunda, a gente não teria referência. Porque nós ainda temos muitas dificuldades, muitas limitações. Ao nosso redor, as pessoas, na média, têm os mesmos conflitos que a gente. O egoísmo ainda é maior do que a preocupação com o próximo. A injustiça, ela é muito presente dentro da nossa sociedade, entre as nossas relações. O ciúme, a posse de umas pessoas sobre as outras. Mesmo naquelas relações que a gente tem o maior carinho, o maior afeto pela pessoa que convive com a gente, seja o filho, seja o marido, seja a esposa, a gente toma aquela pessoa como nossa. E a gente cria, convive, se comporta na direção das pessoas como se elas devessem agir da maneira como a gente espera, muitas vezes. E Jesus, assim como outras pessoas ao longo de toda a história, Chico Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, pessoas que tinham uma elevação espiritual mais alta que a média, demonstraram que amor, carinho, preocupação com o próximo não tem a ver com os nossos interesses, com suprir as nossas carências, as nossas
os nossos desejos. Então o evangelho ele é uma orientação segura para nós a respeito de como a vida funciona. Só que ao longo da história da humanidade, o evangelho foi distorcido, o cristianismo foi distorcido por causa dos interesses pessoais. Aqueles que detinham o conhecimento, a capacidade de ler, a capacidade de se instruir, distorceram os ensinamentos para o seu próprio benefício, para os seus próprios interesses, porque isso era poder. As pessoas tinham medo de Deus, porque Deus era comparado com um rei, porque era a forma de governo que as pessoas conheciam na época, era o reinado. E o rei mudava as leis, mudava toda a conjuntura pensando em se manter no poder, em se manter no seu reinado. Então as pessoas tinham essa referência na época. Mas ao longo da história, as coisas vão evoluindo, crescendo, porque o processo evolutivo é assim. A lei de Deus, que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, ela é evolutiva. A gente literalmente vai descobrindo como funciona, como que é, como melhorar as nossas relações, como melhorar o nosso dia a dia, como melhorar a nós mesmos, através das experiências que a gente vai vivendo. E por justiça, por uma questão de justiça e até uma questão de lógica, não haveria sentido na vida se nós tivéssemos uma única existência. Porque se nós tivéssemos uma única existência, nós não teríamos possibilidade de absorver todos os conteúdos da vida. E aqueles que têm mais oportunidades, mais dinheiro, mais status, mais experiências, teriam mais vantagens. E aqueles que têm menos acesso, menos recurso, teriam menos possibilidades. E olhando de uma única vida, numa única perspectiva, num pedacinho só, que é a nossa existência atual, é injusto. Mas a vida não é uma única só. Nós temos várias e várias vidas. E dessa forma, os papéis se invertem. Numa existência nós somos bonitos, na outra nós somos feios. Numa existência nós somos ricos, na outra nós somos pobres. Numa existência temos uma família gigantesca, numerosa, e em outra temos uma família menor. E essas experiências vão construindo em nós a capacidade de compreender a lei divina. Porque também seria muito injusto uma pessoa que nasceu hoje, no século que a gente vive, tem muito mais possibilidade de estudar, tem muito mais possibilidade de se instruir, muito mais tempo livre. Alguém que nasceu no século passado não teve essas oportunidades. Seria injusto. Mas a vida não é injusta. Deus não é injusto. E nessas vidas atrás, às vezes a gente olha a história, às vezes a gente estuda até um pouco de história, né? Através da internet, ou seja, até quando a gente se lembra de quando a gente estudou história no colégio. A gente vê uma barbárie total na sociedade, ditaduras, massacres, todos os tipos de violências, distorções, como eu falei, distorções para o próprio interesse individual. E a gente olha aquilo como se fosse uma informação para nós. Mas nós vivemos isso. Nós vivemos esses momentos. Nós vivemos essas sociedades porque nós não nascemos agora. Nós temos um passado que está adormecido dentro de nós. E ele se revela
através das nossas tendências, dos nossos impulsos, da nossa maneira de ser inconsciente. Sabe quando alguém fala alguma coisa pra gente e a gente reage? As pessoas não reagem da mesma maneira, todas elas. Alguns são mais brandos, são mais calmos, aceitam, refletem um pouco mais. Outros se fecham, já ficam brabos, já se revoltam. Outros ficam automaticamente tristes, se sentem para baixo, se sentem inferiores, automaticamente. Esses impulsos, esses traumas, e até as coisas boas que nós temos, as facilidades das atividades que nós temos. Algumas pessoas têm mais facilidade para cozinhar, outras pessoas têm mais facilidade para costurar, outras pessoas têm mais facilidade com mecânica, enfim, a vida é muito diversa. Mas esse patrimônio está dentro de nós, cada um, individual, dentro do nosso coração. E dentro do nosso coração também está a maneira como a gente se relaciona com Deus, que nós construímos nessas vidas anteriores. Anteriormente, quando o cristianismo foi distorcido, quando os ensinamentos de Jesus foram distorcidos, e foi nos dito que nós precisávamos agradar a Deus para recebermos determinados benefícios pessoais, nós estávamos lá cultuando aquele processo religioso. Nós estávamos presentes quando essas ideias eram vigentes totalmente na sociedade. E nós carregamos essa ideia, essa maneira de se relacionar com Deus. Como se nós precisássemos agradar a Deus de alguma forma, ou através de um ritual. E essas formas, elas variaram ao longo do tempo. Tanto que muitos de nós nascemos com a descrença. Nós não acreditamos mais nos processos religiosos. Porque nós vivemos isso e não funcionou. Nós vivemos, morremos e vimos o resultado prático de que aquilo não me trouxe mais relação com a espiritualidade. Não me fez uma pessoa melhor. Não me atendeu os caprichos que eu tinha de estar privilegiado em relação aos outros. Então eu me decepciono. Eu não acredito mais. E dessa forma, o que o capítulo de hoje fala a respeito para nós? Ele fala de uma parte do Evangelho onde Jesus ensina para a gente sobre a lei de trabalho que está na natureza. Ele fala: buscai e achareis. Eu vou ler do início para a gente ver a passagem onde Jesus fala. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata à porta, abrir-se-á. Então o que ele fala? Pedi e se vos dará. Nota que a ação é sempre nossa. Parte de nós. Pedir alguma coisa para que nós possamos encontrar um caminho para nós, para os nossos conflitos, para as nossas dificuldades. Muitas vezes, nesses processos de privilégio que a gente quer se manter e onde a gente construiu a nossa história, a gente pede para receber benefícios. Tanto que a maioria de nós ainda tem o hábito de rezar, de orar, de pedir, de fazer orações quando nós estamos com problemas.
Quando a vida não acontece da maneira que nós esperamos, de acordo com as expectativas que nós tínhamos. Às vezes a gente está muito bem dentro da nossa família, com nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, e vem alguma doença, vem dificuldades financeiras, que não estão sob o nosso controle. Nós mesmos, como sociedade agora, a gente vai passar por uma situação social de dificuldade. O preço dos alimentos estão aumentando, o desemprego está aumentando. Todas essas situações trazem instabilidade para nós, que temos um interior instável. Como o nosso interior é instável, a gente tenta deixar as coisas fora de nós o mais controlado possível, para nos dar a sensação de que está tudo sob controle. Quando uma dessas coisas sai do esperado, da expectativa, aquela instabilidade que existe dentro de nós vem para fora. Às vezes toma até conta de nós. E a gente muitas vezes entra em desespero em graus diferentes. Uns mais, outros menos. De acordo com essa estabilidade falsa que a gente criou à nossa volta. Por isso que a morte, o desencarne, é tão doído para nós, é tão dificultoso muitas vezes. Porque tira completamente esse externo, esse exterior que a gente criou. E a gente fica só com a nossa parte interna. Então, a relação com a vida, ela é interior. E essa busca, ela é por melhorar as nossas características internas. Os nossos pensamentos, os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Quando ele fala, pedi se vos dará, com toda a certeza, não são as coisas materiais. Não é para resolver os problemas que naquele momento surgiram para mim. É justamente para resolver as minhas instabilidades internas, as minhas dúvidas internas. Às vezes o problema externo, ele só serve de chamamento de atenção para nós. Porque, por exemplo, todos nós sabemos que a gente vai morrer. Todos nós sabemos disso. Mas a gente não vive com essa realidade. Então, quando alguém morre à nossa volta, quando alguém desencarna à nossa volta, nos traz de novo essa realidade. Uma das instabilidades que nos causa a morte de alguém próximo a nós é isso. É essa realidade de novo vindo à tona. Para nós que vivemos o dia a dia muitas vezes conturbado, corrido, porque o dia a dia é corrido, é conturbado. A gente não sabe lidar e aí a gente fica instável de novo. E a gente esquece essas verdades da vida. Então, quando ele fala, pedi se vos dará, o que se vos dará? O que é mais importante para nós? A instabilidade. A gente conseguir adquirir uma instabilidade interna ou externa? A estabilidade interna fica para sempre com a gente. Para sempre. A gente pode morrer, a gente pode nascer. Jesus é um exemplo disso, ele foi traído por todos à sua volta. Todos aqueles que andavam com ele, comeram com ele. Foi abandonado, só sobrou um dos amigos, que era João, a mãe, e uma mulher que era prostituta, mas que adotou totalmente, aderiu totalmente ao Evangelho. Até pela própria experiência de vida, pelas próprias frustrações que ela tinha. Todos os outros foram embora. E ele não se abalou emocionalmente.
Isso representa uma estabilidade muito grande, uma capacidade de lidar muito grande. Provando que a pessoa está em qualquer situação e está estável, confiante. E se vos dará para nós é essa relação, essa ajuda para a gente encontrar como trilhar esse caminho. E ele continua, buscar e achareis. Por quê? Se a gente buscar realmente dentro de nós respostas, isso não é uma coisa vaga, isso é uma coisa mais objetiva do que a gente está acostumado a pensar. Nós temos características, nós temos reações, nós temos situações que a gente passa, que a gente reage de uma maneira que a gente nem esperava, demonstrando que a gente nem se conhece. Isso é uma coisa concreta dentro de nós, que vive, mora dentro de nós, que a gente pode buscar respostas, buscar conhecer, pelo menos inicialmente. Se a gente começar a buscar se conhecer, que é o objetivo do Evangelho, é o objetivo da doutrina espírita, a gente começa a achar muitas respostas. Até sobre o nosso próprio passado. Por que é assim? Por que eu reajo assim? O que eu vivi anteriormente que construiu esse comportamento dentro de mim, essa forma de ser? E dentro do meu coração, sem muitas vezes posso falar para alguém ou eu não preciso nem falar para ninguém. Mas dentro lá do meu coração, eu começar a mexer nessas coisas e olhar, e olhar, e olhar, eu vou buscar, eu vou encontrar naturalmente uma nova forma de ver as coisas. E isso não é uma coisa que alguém vai nos dar. Anteriormente, a gente pedia, na época em que nós acreditávamos em privilégios, de que Deus ia iluminar os nossos pensamentos. E que Deus e a espiritualidade iluminando os nossos pensamentos, nós iríamos encontrar respostas. Não que eles não nos ajudem, mas se nós não fizermos um esforço de pensar para encontrar algo, essa iluminação não vai ter acesso nos nossos pensamentos. Essa luz, essa ajuda, aquele estalo que nos dá, às vezes, sem a gente nem estar pensando, às vezes, no momento. Mas a gente está preocupado. Nos vem, assim, de repente. Mas a gente está preocupado e buscando. A gente está preocupado e buscando uma resposta para alguma coisa que eu admiti dentro de mim que eu não sei como é que funciona. E assim, a gente participa de forma mais ativa do processo evolutivo do nosso próprio interior, do nosso próprio crescimento. Demonstrando para nós mesmos que a vida é trabalho. A gente ainda está muito no início. E isso demonstra que a gente ainda não compreende muito a respeito de como funciona. Nós temos ideias, achismos, mas é diferente daquilo que a gente pensa. E o processo é constante trabalho. Só para terminar, para encerrar, e dar um exemplo um pouco mais prático da nossa vida no dia a dia. Se a gente se empenhar em ir para a academia, porque a gente quer ter um corpo mais bonito, porque a gente quer ser mais saudável, e a gente começa a se empenhar a fazer aquilo ali, a gente colhe resultados. Nós nos voltamos para aquele momento ali, para aquele conteúdo. Se a gente quiser estudar, fazer um curso, a mesma coisa, no início a gente pode até tirar notas baixas. Mas a gente vai, a gente estuda, a gente supera as dificuldades porque a gente quer dentro do nosso coração. A gente quer chegar naquele objetivo. E por mais obstáculos que tenha, a gente vai galgando.
porque a gente tem um foco. Por que a espiritualidade seria diferente? Por que a relação com Deus, que é filosófica, é interna, tem características específicas, por que seria diferente? Por que nós, que temos a capacidade de fazer alguma coisa, temos a capacidade de pensar, por que abdicaríamos da nossa capacidade de pensar para atingir esses objetivos? Não faz sentido. Então, a nossa busca, se nós queremos ter um pouco mais de relação com a vida, com a espiritualidade, e isso representa mais estabilidade interna, nós queremos isso, nós precisamos nos voltar para esse conteúdo. Precisamos estudar, nos dedicar, querer dentro de nós, sabendo que nós não somos assim nesse momento. Nós não somos, nós temos problemas, temos dificuldades, temos limitações. A distância de nós para o que nós queremos ser é grande. Mas existe um caminho. Existe uma coisa, um caminho que nos conecta de o que nós somos hoje para essa criatura que nós queremos ser, que é melhor, mais equilibrada, mais feliz, mais livre de preconceitos, menos dependente da opinião da sociedade, do que a sociedade impõe como padrão de felicidade. Então, que a gente consiga escavar dentro do nosso coração e encontrar dentro de nós as respostas do nosso comportamento e conseguir ter a determinação suficiente para se impor uma nova maneira de ser. Que a gente pense, reflita e que a gente possa usar o Evangelho como norte seguro. Que vocês possam estar aqui na próxima oportunidade. Tenham uma boa semana. Tudo bem, então agradecemos vocês terem estado conosco. Nos despedimos do pessoal aí de casa, online. A gente sempre procura reforçar, nos ajudem a divulgar o conteúdo. E vocês conseguiram aproveitar para vocês, compartilhem com amigos, com familiares, tá? Colaborem, se inscrevam ali no nosso canal no YouTube. A gente tem página em rede social que ajuda a levar para o mundo, não só no nosso imediatismo, mas depois vai ficar nas redes sociais, vai ficar na internet. Compartilhem, porque a sociedade, do jeito que está, ela precisa de conteúdos que nos levem a um estado melhor. Então, uma boa tarde.